Pastor, na antiga aliança, o Senhor, tratando inclusive desses pecados que são combatidos aí nos primeiros mandamentos, o Senhor garante que aqueles que caem na idolatria, que vivem para a idolatria, se tornariam como seus ídolos, né? Cegos, surdos, sem vida. Em que medida isso acontece também na nova aliança com aqueles que, mesmo sendo crentes ou supostamente crentes, né, são de alguma forma tomados pela idolatria, né? Como nós vimos aqui em relação a não somente a, a idolatria mais convencional, né, mas dos anseios e de alguma forma é enredado por essa idolatria, né? Como em alguma medida isso acontece também e se sim, como a igreja lida com isso, né? Como tratar dessa situação que de uma forma geral nas igrejas é cada vez mais comum, né? E que nós devemos combater e auxiliar os irmãos, né, nesse sentido, né? Eu acho que acontece na mesma proporção, na mesma. Porque tudo vai ser resumido na insensibilidade do coração. Ele se torna como o ídolo é, sem vida, né? E busca vida naquilo que não tem. Então, acontece da mesma forma, as mesmas características. O que nos falta hoje em dia é justamente aquilo que eles tinham, ousadia de condenação. É isso que nos falta. Antigamente, não tinha vários povos de Deus. Existia um povo de Deus. Aqui, a pessoa pode sair de uma igreja e ir para outra. E os pastores gostarão, porque vão sentir que a igreja dele é superior à outra, porque essa igreja foi escolhida em que a outra foi preterida. Então, é isso que falta. É justamente isso. Mas essa insensibilidade, somado a essa postura de prudência e covardia que nós vemos aos nossos dias, cria um sentimento de conforto absurdo para você não enxergar a sua desobediência, a sua obstinação, o seu erro. Às vezes não é nem pecado assim agressivamente exposto, mas é a sua busca pela comodidade de não ser exposto, né? Você só não quer ser exposto e você vai para um local em que você sabe que não é exposto. Então é a mesma coisa, só nos falta profetas ousados e convictos. Mas a insensibilidade, a dureza, a inércia, o regozijo com as religiões das outras nações. Imagine, as outras religiões tinham cultos pornográficos, prostitutas e prostitutos cultuais. Esses cultos foram amalgamados com o culto a Deus, irmãos. Só que hoje em dia nós fazemos um amálgama, uma mistura de cultos pagãos a Deus, mas não é com prostitutas. Não é com prostitutos. É com mundanismo palatável. Nós maculamos o culto a Deus, maculamos o povo de Deus com um culto, criando um culto palatável, criando uma religião palatável, que abarca tudo, é elástica demais. E aí a gente acaba se tornando como aquilo que nós fabricamos mesmo de ídolos, que nós moldamos, né, os nossos ídolos. Nós moldamos, nós modelamos da forma como nós queremos. Eu acho que o grande prejuízo da nossa de crentes que não é da Bíblia toda, tem crentes que é só do Novo Testamento, né, irmãos? De crentes que não é da Bíblia toda, eu acho que o grande prejuízo é de achar que o Deus da Nova Aliança é um Deus que não mata mais. É um Deus que não pede contas mais. É um Deus que não se ira mais. É um Deus que deixa-se ser abusado. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Da questão. E aí quando nós vemos, fazem como Isaías, né? Foi cerrado ao meio. Fazem como Jeremias, manda prender.
É assim que fazem com os profetas que os denunciam. Né? Quando o Senhor Jesus veio chorando e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Né? É do mesmo jeito, só que hoje a morte não é mais um aprisionamento, é a morte moral mesmo. É a morte moral, né? Grosso, estúpido, rígido, sem amor. É a morte moral mesmo, né? É desse jeito, mas é a mesma coisa, mesma coisa. E isso torna ainda pior pela quantidade de graça que nós recebemos na nova aliança em Cristo Jesus. Amém. E o importante é entender, viu, irmãos? Não é o que a igreja impõe, é o que a sua consciência apreende. É isso. Porque se você viver de imposição, um dia você vai estourar. Ninguém aguenta, né? Um dia você estoura. Por exemplo, um filho que não compreende as orientações dos pais, ele vai achar que está sendo reprimido, né? Aí um dia ele explode na obstinação. Por quê? Porque ele não compreende. Ele não compreende. A mesma coisa acontece com a igreja. Para você vai ser um peso, um peso, um peso. Um dia a sua estrutura não vai aguentar mais, porque no final das contas o seu coração nunca aceitou. Essa é a beleza da Igreja Batista. Vocês escolhem os seus líderes, assim como vocês escolhem os seus membros. São vocês que dizem: nós identificamos, nós recebemos. Essa é a beleza da Igreja Batista. Então tem que entender que o que Deus vai falar por meio deles é aquilo que você gosta e o que você não gosta. Mas você tem que confiar em alguém. Vocês têm que confiar em alguém, irmãos. Não tem como viver a vida sem confiar em alguém. Até para descrente isso não dá. Com a igreja isso é ainda mais real. Né? Às vezes eu converso com alguns colegas e aí buscando conselhos mesmo, né? Orientação. E às vezes eles me dizem coisas que eu não vai contrário àquilo que eu tô achando. E aí eu escrevo: eu fiquei com raiva agora, mas eu vou aceitar. Valeu. Obrigado. Eu vou fazer desse jeito aí. Eu orei, pedi ao Senhor para me dar discernimento para conversar com alguém. Ele me deu. Eu recebi e aceitei. Pronto. Valeu, obrigado. Aí quando eu passo 2 dias, cara, valeu mesmo. Aí eu vou mais ou menos, né? Valeu mesmo, cara, é isso mesmo. É isso mesmo, obrigado. Porque é muito bom quando você toma uma decisão não fundamentada só em você. É bom demais. Porque você sabe que o Senhor usa outros. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E dá paz, dá tranquilidade. Né? Você subjuga a si mesmo e faz. Né? A gente é difícil experimentar isso, irmão. Vocês têm isso demais. Mas a gente é difícil experimentar isso. Né? Porque também as nossas convicções, a nossa fé, né? Nós não temos tantas igrejas por aí. Amém.